Bom, quem está aqui conosco é o nosso comentarista, o Ricardo Cocho. Você ficou estimado que eu falei lá do paletó do Julião? Não, eu achei que ele está muito chique, mas é um modelo assim mais esportivo, mais jovial. Casual. Tá certo. Mas tá bem, o garoto tá bem. Tá. Cocho, explica pra gente o seguinte. A gente acabou de mostrar aí o estatuto do PSDB. Que, aliás, foi levantado ontem aqui pelo professor Aldo Fornazek, que fez um comentário brilhante sobre a história do PSDB. É ele que deu a ideia, né, da gente ir atrás, nós fomos atrás para mostrar para o pessoal aí. Agora, te pergunto o seguinte, como é que fica a situação do PSDB? Está no governo, não está no governo? Dia a dia eles vão decidir se fica ou se sai? Como é que é? Isso não é grande novidade, porque o PSDB, desde que existe, sempre foi assim, né? É o partido do muro. Agora, o que eu fiquei pensando hoje, depois de ouvir o professor Aldo aqui ontem, é o que diria o Mário Covas, né, se visse isso que está acontecendo hoje com o partido dele. Nós não podemos esquecer que o PSDB foi criado, como a gente viu na matéria aí agora, de uma dissidência do PMDB, principalmente por uma questão ética. De ordem ética? De ordem ética. Havia muitas acusações contra o governador, então governador, senador Orestes Quercia em São Paulo. E o Quercia era muito espaçoso, né, não deixava lugar para os outros. Então, muito por causa disso é que surgiu o PSDB em 1988, quer dizer, o partido está perto de fazer 30 anos. E o que ele é hoje, nós vimos ontem na pagelança, na grande pagelança do Dia do Fico em Brasília, não tem mais nada a ver com esse estatuto da fundação do partido. Tanto que um dos pais fundadores hoje deu uma entrevista, várias entrevistas, explicando por que ele estava saindo do partido, o Miguel Reale Júnior, que foi um dos autores do pedido de impeachment, né? Uma referência do PSDB, e ele falou que espera que haja um muro bem grande, enorme, para poder abrigar todos aqueles que tomaram essa decisão ontem, que causou muitas divergências dentro do partido. Foi uma decisão de caciques, não ouviram as bases do partido, aliás, nunca foi um partido de bases. Não, nunca foi. Né? Esse negócio de social-democracia, no caso aí, nunca foi ligado a sindicatos, a movimentos sociais, é um partido de caciques, de acadêmicos, né? De quadros, e que agora caiu na real. Quer dizer, sempre quis ser diferente dos outros. Ainda hoje o Ricardo Trípoli, líder do PSDB na Câmara, falando, nós temos uma atuação diferente dos outros partidos. Não é que nós somos melhores, nós somos diferentes. Não há uma diferença nenhuma entre partido nenhum no Brasil. Você não acha que eles vão pagar por isso na eleição do ano que vem? Com certeza. As pessoas estão prestando atenção no que você está falando aí, pô. E isso não é só um palpite nosso, basta ver todas as pesquisas que são feitas sobre 2018, todos os presidenciáveis do PSDB estão lá embaixo. Um deles, aliás, está politicamente morto, que é o Aécio Neves, que hoje teve um dia do cão, mais um na vida dele, né? E aí sobraram, aqui em São Paulo, e um dos dois deve ser o candidato do PSDB, o Geraldo Alckmin, o governador, e o prefeito João Dória, que são do mesmo grupo político. O Dória é cria do Alckmin, né? Mas ambos são insignificantes, né, nas pesquisas para 2018. E se continuar nessa linha, o quadro não vai mudar. Agora, me diz uma coisa. E essa situação do Temer, se complica ou não com esse depoimento que a Polícia Federal está querendo que o Cunha faça amanhã, lá em Curitiba? Ora, na tua ausência desses 15 dias, aconteceu muita coisa aqui no Brasil, né? E hoje eu corri o risco de dizer no blog que foi o primeiro dia mais calmo. Parece que essa semana, não sei se tem a ver a tua volta com... Mas primeira vez que deu uma baixada de bola. Mas todo mundo resolveu dar uma maneirada, porque a semana passada chegou nível de combustão em Brasília, né? Mas nunca se sabe o dia seguinte. Hoje foi um dia mais calmo, realmente dá para constatar isso. Foram 2 vitórias seguidas do Michel Temer, né, que melhoraram um pouco a situação dele. Semana passada, no julgamento do século... No 4x3. No 4x3, no TSE. 4x3 desculpa, foi na sexta ou foi no domingo, 4x3? Ah, não, desculpa. No domingo foi 3x2. No domingo o Corinthians ganhou de São Paulo. Mas esse julgamento do século aí que você perdeu é incrível, porque é a primeira vez que houve uma absolvição da chapa Dilma Temer por excesso de provas.
Por Você excesso nunca de tinha prova. ouvido falar Ninguém nisso. leu a prova. Eles Ficaram resolveram discutindo a juridicidade ali. Eles resolveram afastar as provas. É incrível que eles próprios, o Gilmar Mendes, né, que presidiu o julgamento, ele próprio tinha mandado fazer o voto dele em 2015. Ele inverteu completamente, mas enfim, isso já passou. Tá. Aí ontem teve a reunião do PSDB que resolveu ficar no governo. Então foi uma segunda vitória seguida do Temer, deu um pouquinho de fôlego para ele. Aqui, 2 vitórias, então. Foram duas, né? No TSE na sexta-feira e ontem no PSDB. Mas é difícil falar em vitória. O Temer tem uma grande diferença em relação a Dilma, embora a situação dele hoje seja muito parecida, por razões diferentes e tal, mas a fragilidade é a mesma, o índice de aprovação abaixo de 10%, né? Mas ele tem ampla maioria ainda no Congresso Nacional. Por isso foi importante ontem a decisão do PSDB para o governo, né? O Temer tem em volta de 350 deputados. Para ser afastado, para aceitarem a provável denúncia a ser feita a próxima semana, ele precisa de apenas 172 votos. Com 172 dizendo não, pronto. Não. E nem o impeachment também. Se pedir impeachment também não. Passa. Tá bom. Esse é o quadro nesse momento. Cada dia sua agonia, né? Agora, você me perguntou do Eduardo Cunha, eu fugi um pouco do assunto. É uma coisa curiosa. Agora, à noite, ele falou que não quer depor enquanto ele não tiver os áudios para ouvir, os famosos áudios do Joesley com o Temer. Acontece que não tem ainda, porque a perícia da Polícia Federal não ficou pronta, só deve ficar provavelmente na próxima semana, né? Mas ele está impondo essa condição, ele só vai falar se ele puder ouvir a conversa, né, do Temer com o Joesley. E você ficar sabendo da manhã? Amanhã às 11 horas está marcada a audiência dele em Curitiba. Então, todo dia tem novidade. Tem novidade. Conosco o nosso comentarista, o Ricardo Couto. Couto, queria falar do PSDB. O primo lá do Aécio devolveu, agora à noite, uma mala com R$1,5 milhão de reais. Agora estão todos devolvendo as malas. As malas? Parece que deu problema, então resolveram devolver a grana, né? É melhor devolver, não é seguro ficar com a grana em casa. Isso aí foi só um pequeno detalhe do Aécio hoje que aconteceu, né? Primeiro que marcaram para terça-feira que vem o julgamento no pleno do Supremo do pedido de prisão dele, que foi feito há quase um mês pelo Fachin, né? Agora o plenário do Supremo vai decidir na próxima terça-feira. E por coincidência hoje, a mesma primeira turma decidiu que deve também julgar o Aécio, que a Andréa Neves tem que continuar presa, né? Por 3 votos a 2. Por 3 votos a 2. Eu falei, mas plenário... todos os Neves estão na cadeia? A Branca de Neve não está ainda. Ainda não. Eu talvez tenha cometido um equívoco, eu falei o plenário, mas eu não sei, eu acho que é a primeira turma que vai julgar essa questão da prisão do Aécio, né, na próxima terça-feira, né? A irmã dele não conseguiu habeas corpus, decidiram que ela continua presa por 3 votos a 2. E, politicamente, mais um problema, isso não é só na área jurídica. O Geraldo Alckmin, que até um ano atrás disputava a indicação do PSDB com Aécio Neves, ontem, na reunião em Brasília, pediu eleições já. Dentro do partido? No partido, não eleições diretas já no Brasil, no partido. Ele quer tirar o Aécio da frente, né? Porque é a grande incoerência do PSDB. Como é que sairia do governo, né, por razões éticas do governo Temer, tendo tantos denunciados, investigados no seu próprio partido? E aí o mais absurdo de tudo é que hoje eles resolveram que vão entrar com recurso contra a decisão do TSE, semana passada, que absolveu a chapa Dilma Temer. Quer dizer, cortina de fumaça. Eles disseram, claro, mas na verdade eles estão fazendo uma grande troca. Mas tudo é um teatro, né? Eles estão fazendo uma troca, um querendo salvar o outro, né? Porque todos querem o quê? Foro privilegiado, tanto os tucanos como o pessoal do PMDB. E nós também. É um grande acordo. E nós também queremos foro privilegiado. Nós não precisamos, não. Não precisamos nem de foro. Não tem motivo para isso, não. Seja bem-vindo de volta, Terrinha. Obrigado. Bom, já nós voltamos então, né? Você ouviu as informações e as análises feitas pelo Ricardo Couto, para que você possa formar sua própria opinião a respeito de assuntos políticos. Então temos que entender esse troço, né? O ano que vem vai ter eleição, não vai? Nós vamos ter que escolher o pessoal, não vamos? Então é bom a gente começar a formar opinião a respeito. Já a gente volta.